E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das mensagens mais urgentes e, olha, mais importantes de toda a Bíblia, que está lá em Apocalipse, capítulo 14. E a gente não pode pensar nela como algo antigo, viu? É um chamado celestial direto para nós que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E o meu convite hoje é para a gente desvendar essa mensagem juntos, ponto por ponto. Vamos lá? Esse aqui é o nosso texto-chave, o nosso ponto de partida. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Sabe, quando a gente lê assim rapidinho, pode até parecer simples, né? Mas acreditem, cada palavra aqui tem um peso, uma profundidade gigantesca e uma urgência que atravessa os séculos e chega direto para a gente hoje. Então vamos começar a desembrulhar isso, porque essa mensagem foi feita para ser entendida. A primeira coisa que a gente precisa notar é como essa proclamação começa, com algo chamado Evangelho Eterno. Peraí, eterno? Isso já nos diz muita coisa. Não é uma notícia de última hora, não é algo criado só para o fim dos tempos, pelo contrário. É a verdade central, a boa nova que sustenta tudo que vem depois. Vamos entender por que isso é tão fundamental. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente ouve a palavra evangelho o tempo todo em vários contextos. Mas por que, justo nesse momento crítico da história, a Bíblia faz questão de chamar de eterno? O que torna essa boa nova tão atemporal e, ao mesmo tempo, tão urgente para a mensagem final de Deus para a humanidade? E a resposta, pessoal, a gente não tira da nossa cabeça. A gente encontra na própria palavra de Deus. E ela é poderosa. Lá no livro de Romanos, a Bíblia revela que o Evangelho não é só uma filosofia, não é só uma historinha bonita. É literalmente o poder de Deus em ação para salvar. É uma força divina que transforma, que não só perdoa nossos erros, mas que também revela a justiça de Deus. É por isso que ele é eterno, porque o poder e a justiça de Deus não mudam, não têm prazo de validade. E o mais incrível é que esse poder todo não é para um clube fechado. Pensem na imagem. O anjo está voando pelo meio do céu. Por quê? Para que todo mundo, sem exceção, possa ver e ouvir. O texto reforça isso, faz questão de dizer, é para toda nação, tribo, língua e povo. Ninguém, em nenhum canto do planeta está fora desse chamado. É a grande comissão que Jesus deu lá atrás, chegando no seu clímax global. Ok, então a gente já entendeu a base de tudo. O Evangelho Eterno é o poder de Deus para nos salvar. Mas e aí? O que a gente faz com essa informação? É aqui que a mensagem deixa de ser só teoria e vira prática. E uma prática intensa. Ela exige uma resposta de quem ouve. Não dá para só escutar e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Vamos ver agora qual é essa chamada para ação. A resposta que o anjo pede é, na verdade, um combo de 3 ações. São 3 passos, um ligado no outro, que formam a resposta completa que Deus espera. Primeiro, temer a Deus. Segundo, dar glória a Ele. E terceiro, como consequência lógica dos 2 primeiros, adorar o Criador. Vamos analisar um por um para a gente entender bem o que cada um desses passos significa. Vamos começar com o primeiro? Temer a Deus. Eu sei, essa expressão arrepia um pouco, né? Quando a gente ouve isso, a primeira imagem que vem na mente é de medo, de pavor, de um Deus bravo do qual a gente precisa se esconder. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Será que o convite de Deus é pra gente viver com medo dele? Ou será que tem um significado muito mais profundo e bonito por trás dessa palavra? E, de novo, a melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Se a gente for lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, depois de refletir sobre tudo nessa vida, chega a uma grande conclusão. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha só que conexão direta. Temer a Deus, então, não tem a ver com um medo que paralisa. Tem a ver com reverência, com respeito e um amor tão profundos que nos levam a ter prazer em viver em harmonia com a vontade dele, que está expressa na sua lei. E aí, quando a gente entende esse temor como reverência e obediência, o segundo passo faz todo o sentido do mundo: dar-lhe glória. Dar glória a Deus vai muito além de cantar um louvor. Significa que a nossa vida inteira se torna um reflexo do caráter de Deus. É quando as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa forma de tratar as pessoas, tudo isso começa a mostrar quem Ele é. É reconhecer o amor, a justiça e o poder de Deus, não só com palavras, mas com a nossa vida. Ok, temer a Deus, dar glória a Ele, até aí tudo bem. Mas por que a pressa? Por que o anjo está proclamando isso com grande voz?
É agora que a mensagem aperta o passo e atinge seu ponto de maior urgência. O anjo nos dá um motivo, a razão para tudo isso, e é um dos anúncios mais sérios e solenes de toda a Escritura. Prestem muita, mas muita atenção no tempo verbal que o anjo usa aqui. Ele não diz a hora do juízo virá, no futuro. Ele diz, porque é vinda a hora do seu juízo. A palavra no grego original indica um evento que já chegou, que já está acontecendo. Não é algo que a gente precisa esperar lá na frente. É uma realidade presente. Por isso o grito, por isso a urgência. O anjo está anunciando que o tribunal celestial já abriu a sua sessão. Tá, mas como assim já chegou? Quando isso começou? A Bíblia nos deixaria no escuro sobre um evento tão importante? De jeito nenhum. É por isso que ela nos deu o que a gente pode chamar de um relógio profético. Lá no livro de Daniel, no capítulo 8, a gente encontra a maior profecia de tempo de toda a Bíblia, a das 2.300 tardes e manhãs, aplicando o princípio que a própria Bíblia ensina de que um dia em profecia equivale a um ano literal. Estudiosos ao longo da história chegaram a uma data muito específica, 1844. E o que aconteceu nesse ano? Foi o início dessa fase especial do juízo de Deus, um juízo investigativo que acontece no santuário celestial antes da volta de Jesus. Para a gente entender o que está acontecendo lá no céu, Deus nos deu um modelo, uma espécie de maquete aqui na Terra, o antigo santuário israelita. Uma vez por ano, eles tinham um dia especial, o dia da expiação. Era um dia de juízo e de purificação para todo o povo. O que a Bíblia nos ensina é que desde 1844, a humanidade está vivendo no grande dia da expiação cósmico. Este é um tempo solene, de graça, um período único para a gente se preparar através da santificação. Aliás, eu recomendo muito a leitura de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que fala sobre isso. E qual é o padrão usado nesse tribunal celestial? Quem vai ser julgado? A Bíblia é claríssima. Todos nós, sem exceção, vamos prestar contas das nossas vidas. E a base para esse juízo não é arbitrária, é o reflexo perfeito do caráter de amor e justiça de Deus. A sua lei imutável, os 10 mandamentos, eles são o grande padrão de retidão para todo o universo. Então, a gente já viu o chamado para uma resposta, já entendeu a urgência do tempo em que a gente vive. E agora a gente chega ao coração, ao clímax da mensagem do primeiro anjo. Ele nos aponta para o único e verdadeiro foco da nossa adoração. O chamado é específico e é muito poderoso. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Pensem comigo, em um mundo cheio de distrações, de ideologias, de falsos deuses que competem pela nossa lealdade, esta mensagem corta tudo isso e nos chama de volta para o fundamento. Ela define que a verdadeira adoração é o reconhecimento de Deus como nosso Criador. E é aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam de uma forma, olha, simplesmente impressionante. Como é que a gente pode, de forma prática e específica, adorar a Deus como Criador? A resposta está cravada no coração da sua própria lei. O quarto mandamento, o da guarda do sábado do 7º dia, é o único dos 10 que identifica Deus como Criador do céu e da terra. Ele é um memorial da criação, um sinal eterno que aponta diretamente para a autoridade e o amor de Deus como nosso Criador. Um tema tão profundo e importante como este merece a nossa atenção pessoal. Por isso, eu quero incentivar de verdade cada um a não apenas aceitar o que foi dito aqui, mas a abrir a sua Bíblia, a estudar por si mesmo, a pedir orientação no Espírito Santo e a ver com os próprios olhos como esses temas da criação, da adoração e do sábado estão maravilhosamente interligados. E claro, se esse tipo de análise aprofundada da Palavra de Deus é uma bênção para a sua vida, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos estudos. Então, para a gente resumir, a mensagem do primeiro anjo define claramente qual é a base da verdadeira adoração, apontando para o Criador. Mas isso, inevitavelmente, nos leva a uma pergunta crucial. Se existe o verdadeiro, também deve existir o falso, certo? Quais são esses temas, as ideias e as doutrinas que se opõem a este chamado para adorar o Criador? Essa pergunta nos leva direto para a mensagem do segundo anjo, que anuncia a queda de Babilônia. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro.